nós te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor nos inspire na tua palavra e, Senhor, aquilo que é homem, que é do homem, não precisa ser gravado, não precisa ser memorizado, não precisa sequer, Senhor, ocupar espaço, mas aquilo que é teu, que é permanente, que é eterno, que tem valor, que nos edifica, que seja isso, Senhor, que seja gravado nos nossos corações. Nós oramos assim no nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? Uma vez eu ouvi uma ilustração de alguém, de um pai que estava tentando disciplinar uma filha, e ele tinha que dizer para ele: eu não vou sentar. E ele disse uma, duas vezes, ela disse: não vou sentar. Finalmente ele se levantou e com uma voz um tom mais alto, mais autoritário, ele praticamente gritou com ela: sente aí. E finalmente a menina sentou. Ele deu um olhar, um sorriso de satisfação, porque afinal de contas ele havia finalmente sido obedecido. Mas no interior, no pensamento daquela menina, ela disse: eu sentei por fora, mas por dentro eu permaneço de pé. Por dentro eu permaneço de pé. Isso porque nós podemos até tentar controlar comportamento, mas nós não conseguimos controlar emoções dos outros. Mas a bem da verdade, meus irmãos, não se trata apenas de não termos o poder de controlar as emoções dos outros. Na verdade, se nós não entendermos quem somos em Cristo, nós sequer conseguimos controlar nossas próprias emoções. Então Paulo, ele está falando de uma realidade franca, sincera, de um momento da sua vida que ele está vivendo, está dizendo assim: eu não consigo controlar o que eu sinto, porque eu quero fazer as coisas direito, mas eu não consigo. Então, e o errado que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu não consigo trazer esse domínio, eu não consigo administrar isso daqui. E eu glorifico a Deus porque nós estamos falando de um homem culto, nós estamos falando de um homem educado, nós estamos falando de um homem religioso, nós estamos falando de um homem vocacionado, nós estamos falando de um homem batizado no Espírito Santo, nós estamos falando de um homem dotado de dons e de ministérios. Mas eu glorifico a Deus por essa franqueza que a Bíblia sempre tem sobre situações. Uma situação semelhante acontece com uma mãe tentando fazer com que sua filha, que queria lá uma mochila especial, uma loja, e ela não compra, e essa menina então ela começa a espernear na loja, ela começa a rolar dentro daquela loja e gritar muito alto, e a sua mãe começa a chamar a atenção dela e dizer: você saiu da linha. E de uma tal forma que quem está longe começou a ouvir o que estava acontecendo, não apenas os gritos da menina, mas agora também os gritos da própria mãe tentando corrigir aquela criança. Eu não sei quantos de vocês já viram cenas parecidas dentro de mercado. Alguém já viu isso acontecer dentro do supermercado? Dizem os sábios que quando você vai fazer compra, você nunca leva uma criança, né, para dentro do supermercado. Porque ou você vai perder a linha de prioridade, você vai lotar o carrinho de biscoito recheado e vai deixar de levar coisas importantes que você precisava levar para casa, porque você levou alguém e, de repente, você não submetendo, você não resistindo à chantagem do escândalo, de alguém gritando, de alguém chorando atrás de você o tempo todo, rolando no chão. E aquela mãe está tentando dizer para aquela criança: esse comportamento é inaceitável, você saiu da linha. Quando muitas vezes nós estamos tentando mudar comportamentos, mas com certeza não conseguimos tocar no emocional, naquilo que provoca tal reação. Então, à primeira vista, pode parecer uma coisa simples, né? Raiva, empatia, medo, alegria, tristeza, ansiedade, tudo acontece conosco, certo? Ou será que eu estou falando de uma realidade que só acontece comigo? Será que isso acontece com vocês também? Isso acontece com os irmãos? Quem é que é sujeito a isso? Amém, o Mário falou que não.
Mas, Mário, nem todo mundo tem essa graça. A maioria aqui você viu que... Não, ele só está pensando lá, que o Mário é o cara que pensa. Eu gosto disso. É isso aí, Mário. Não dá resposta assim de pronto, não. Ele vai estar pensando lá direitinho como é que ele sai desse pensamento aí. Mas, à primeira vista, isso pode parecer simples, né? Porque, na verdade, nos parecem manifestações involuntárias. Paulo vai dizer assim, escuta, quem pode me livrar do corpo dessa corrupção? Quem pode me livrar dessa natureza tão tendenciosa à fraqueza? Nós temos dito para os irmãos que a parte nossa, nós somos um tripartite, nós somos espírito, alma e corpo, e nós temos dito para os irmãos que a parte nossa que nasceu de novo foi o nosso espírito. Nosso corpo, ele tem um prazo de validade. Ele está perecendo, está envelhecendo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa alma é como se ela tivesse sido educada para falhar. A alma é como se ela tivesse, durante muito tempo, sido cativada por alguém que foi lhe dar uma educação, uma formação, e enquanto que depois alguém tentou dar outro comportamento. Ana Paula, cadê Ana Paula, minha filha? Ana Paula, quando veio morar conosco, né, quando Deus já tinha separado desde o ventre da mãe dela, mas ela só chegou na nossa casa com 8 anos de idade. E, segundo os entendidos, uma criança vive as 3 infâncias até os 8 anos de idade. Tudo que uma criança, tudo que uma pessoa vai ser para o resto da vida é definido até os 8 anos de idade. Então, a alma, o sentimento e o entendimento, ele foi subjugado a uma formação. E agora lidar com isso, colocar ali novas crenças, colocar ali novos posicionamentos, tem sido uma tarefa desafiadora. Por que isso? Porque já estavam formados lá. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que aconteceu com a nossa alma. A nossa alma não nasceu de novo. A nossa alma foi educada pela nossa carne. A nossa alma, ela foi mentorada pela nossa carne. Então, agora, vem o domínio do Espírito, vem a adoção no Espírito. E ela não vai ceder sem uma luta, ela não vai ceder por um ato automático ao governo do Espírito. Por isso que Paulo vai falar lá em Gálatas 5 da batalha que existe dentro de cada um de nós. Uma batalha entre o interesse da nossa carne e o interesse do nosso espírito. E o interesse que a nossa carne tem é diferente do interesse que o nosso espírito tem. E nós vivemos muitas vezes nesse grande embate dentro de cada um de nós. Paulo vai nos lembrar, né, eu só dei o exemplo daqui da Ana Paula, minha filha, eu posso falar assim com ela, mas Paulo vai nos lembrar desse embate que acontece com cada um de nós, quando ele nos lembra lá em Efésios capítulo 2, que todos nós anteriormente fomos filhos da ira. E todos nós anteriormente fomos prisioneiros da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, levando-os a obedecer à vontade, veja só, irmãos, a vontade dos seus pensamentos. Em algum momento aí vai estar isso aí. A vontade dos pensamentos. E, continuando aqui, para a gente não perder a nossa linha, parece que esses sentimentos são involuntários. Eu gostaria de não ser assim. Eu gostaria de não ter aquela reação. Eu gostaria de nunca demonstrar aquele tipo de sentimento, porque isso parece ser uma fraqueza. Eu tenho que entender que a Bíblia diz que eu posso até dar liberdade que eles aconteçam, mas o que eu não posso é deixar que isso seja dominado pelo pecado, que a minha ira seja dominada pela arrogância, pela crueldade, pela humilhação, qualquer coisa dessa natureza, pela covardia. E ao mesmo tempo, apesar dela ser legítima, ter sido legítima na sua manifestação, isso não quer dizer que por conta disso ela não demande reparos, acertos, consertos, de chegar depois e
pedir perdão e se reparar por qualquer coisa que seja. Então parece serem voluntários, né? Como alguém que se encarar um sol, olhar para o sol, você não pode impedir que seus olhos comecem a arder e comecem a lacrimejar, porque as lágrimas são um sistema defensivo para lubrificar os nossos olhos ali naquele momento. E antes de pararmos para decidir com calma se devemos ficar zangados com aquela pessoa que acabou de dar uma fechada na gente ali na rua, ou fechar os nossos punhos, e alguns, até mesmo, conheço isso entre crentes, permitir que naquele momento saia uma palavra, um palavrão, um xingamento. Eu fico vendo alguns crentes discutindo política, eu fico envergonhado, irmãos. Às vezes eu ponho uma nota lá, o camarada põe uma coisa ali embaixo, ele parece que ele está concordando comigo, mas eu fico envergonhado que ele acabou de colocar e me dá vontade. Ontem mesmo eu bloqueei uma pessoa, porque isso não combina com a nossa natureza. E parece que nós queremos lidar com essa situação como se fossem situações fora do nosso controle, porque afinal de contas a gente não tem como administrar, não tem como escapar, porque a adrenalina subiu a nossa cabeça. Desculpa, viu, irmão, eu estava de cabeça quente, perdoa aí o que eu fiz, o que eu falei. E muitas vezes, precedendo o veredito, raiva, outros não podem comandar nossos sentimentos, porque nós não podemos. A verdade é que aquela mãe, naquele momento, ela poderia tentar controlar o comportamento da sua filha, mas ela não poderia controlar os sentimentos que estavam dentro daquela menina, porque na verdade aquela própria menina não conseguia controlar os seus sentimentos. E até entender essa questão nossa, nós podemos viver um tempo da nossa vida cristã sem permitir que nessa área tão importante da nossa vida, o Espírito de Deus também ele vem agir com poder e autoridade. Eu quero falar um pouquinho, coisa pequena, mas eu quero falar um pouquinho sobre comportamento, sobre o nosso behavior, como é o comportamento. Como a mãe não sabia, né, aquela mãe daquela menina lá no mercado, esperneando, gritando, e queria a mochila lá da Hello Kitty, né? Como a mãe sabia, era outra questão. O fim invisível ao qual os sentimentos levam poderiam e deveriam ser controlados. A menina poderia, naquele momento, mesmo sem ter uma mãe lhe chamando a atenção de forma audível, pela formação que ela teve, ou pela educação, ou pela orientação que ela está tendo, ela deveria ter a voz da mãe internamente no seu coração, ou ela deveria ter a voz da sua mãe lá nos seus pensamentos, entendendo que aquele ali não era um momento apropriado, aquela atitude que ela estava tendo não era uma atitude adequada para que ela estivesse ocorrendo. Ela, muitas vezes, ela poderia ter matado aquela mãe nos seus pensamentos. E alguém diz assim: pastor, mas alguém pode matar alguém nos seus pensamentos? A Bíblia é tão severa com relação a isso, que a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é digno do inferno. Por que ele é digno do inferno? Porque, na verdade, ele matou já aquele irmão no seu coração, no seu emocional, nos seus pensamentos, já matou aquele irmão. Eu me lembro de muitas vezes, como quando criança, num dia frio como esse, às vezes garoando, aquela garoazinha que nós tínhamos aqui em Petrópolis, quando as matas ainda tinham o seu lugar, e de repente ser despertado numa hora. Tinha que estar na escola 7 horas, tinha que chegar lá a pé, só de caminhada era mais de meia hora a pé. Então, imagina que hora que eu levantava, mas eu levantava sempre depois da minha mãe, porque minha mãe é quem levantava primeiro, acordava primeiro, ia fazer café, ia preparar as coisas. Mas, como bom brasileiro, né, irmãos, nós somos um dos poucos povos do mundo, se não for o único, que o pão que a gente consome tem que ser fresco, né? Qualquer outra cultura compra o pão e deixa o pão lá.
Pão lá fica lá uma semana lá guardado lá. Mas o nosso pão, a gente é capaz de chegar na padaria ou chegar no mercado, saber que a fornada que está ali saiu há 20 minutos, mas está descendo o cesto. Não, eu quero é desse. Porque aquele que saiu há 20 minutos para nós não serve mais. E a gente vai percebendo que as culturas aí fora não agem assim, né? E minha mãe, então, para que eu pudesse tomar meu café, mandava eu comprar pão. Mas eu achava que era um absurdo. Eu saí naquele frio, naquelas condições. Quantas vezes, nesse percurso, minha mãe deve estar ouvindo, perdão, viu, mãe? Eu nunca pedi perdão à senhora publicamente, mas quantas vezes eu fui assassinando a minha mãe. Assim, megera, miserável. Alguém que faz isso com o filho, botar um filho na rua, numa hora dessa, nessas condições, num frio desse, me acordar essa hora. E ia e voltava, matando a minha mãe. A minha atitude, se ela olhasse a minha atitude, ela ia dizer, não, ele me obedeceu, ele foi comprar o pão e voltou. Mas acontece que nos meus sentimentos, eu havia me tornado um assassino. Mateus capítulo 5, 21 e 22, veja o que ele diz aí, por gentileza. Qual é o texto, igreja linda? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, quantas vezes, esses sentimentos que nós pensamos, não, eu tenho que expressar meu sentimento, eu tenho que expressar a minha emoção. E nós pensamos, não, isso é uma coisa que eu não controlo, isso é uma coisa que eu não tenho como dominar. Mas acontece que se a palavra de Deus e a boca de Jesus é que está dizendo que se eu iro e peco, isso vai me causar um julgamento, isso vai me causar alguma coisa, então é algo que eu preciso me preocupar, porque aquilo que eu penso que não pode ser contido, não pode ser dominado, na verdade, parece que não é bem assim, não é? E aí a pergunta que nos vem então, nesse momento, é a seguinte: o sentimento, afinal de contas, eles podem ser controlados? Os sentimentos podem ser controlados? Às vezes nós pensamos que o pensamento não pode. O pensamento parece uma coisa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, esses sentimentos, esse pensamento, ele vem. Parece que o pensamento é uma pipa voada. Quem é que já soltou papagaio? Sabe o que é uma pipa voada, né? Não é de ninguém. Até que alguém grite lá na frente, está na mão, aquela pipa está voada. Ela não é de ninguém. E muitas vezes parece que os nossos sentimentos são pipas voadas, porque nós não conseguimos dominá-los, não conseguimos controlá-los. E eu trago isso também para aquilo que eu chamo de sentimento. Então nós vivemos em um mundo de emojis, né? Quem sabe o que é emojis aí? Está sentindo alguma coisa? Já viu? As pessoas hoje, primeiro, essa geração parou de escrever à mão. Você fica escandalizado com a caligrafia feia que essa geração tem. E por que tem uma caligrafia feia? Porque não escreve mais à mão, né? E aquilo que tinha restado, que tinha sobrado, que era preencher talão de cheque, hoje o cheque está em desuso. Cartão de crédito está ficando em desuso, né? E as pessoas cada vez mais digitam com os seus dois dedinhos, ou digitam as coisas, e cada vez menos as pessoas se escrevem. E às vezes, até na interação que as pessoas estão tendo virtualmente, elas não escrevem mais o que estão sentindo. Ela bota uma cara, né? Ela, no lugar de dizer que está feliz, ela bota lá um emoji, dizendo que está feliz, ou está triste, ou está com raiva, ou está fazendo careta. Então, nós estamos vivendo o mundo dos emojis, onde muitas vezes também a autoexpressão do ser verdadeiro, você permitir que o verdadeiro você se manifeste, tem maior prioridade. E ninguém pode nos dizer como nos sentimos. E rapidamente, mesmo reflexivamente, nós emprestamos nossos rostos sorridentes, tristes, chorando, surpresos ou loucos, por meio de texto ou comentário. Fazemos isso toda hora nas notícias que nos chegam, nas redes sociais, onde nós nos manifestamos. E além
de rolar no chão, muitas vezes no nosso coração, como aquela menina fez, achamos melhor expressar toda e qualquer emoção, em vez de se conter e tornar falso. Não existem outras opções. Nossa vida emocional não filtrada pode, e alguns dizem que deve, estender-se a toda e qualquer pessoa. Então alguém diz que você realmente não deve segurar nada. E não estou vendo os psicólogos hoje aqui, mas alguém diz, não, se sentiu, fala. Está com vontade de chorar? Chora. Está com vontade de gritar? Grita. Está com vontade de rir? Ria. Não procure e não tente filtrar nenhuma das suas emoções, que vão ser, evidentemente, manifestadas pelo comportamento. E nisso daí, nós vemos, né, as situações acontecendo, nossa vida emocional não filtrada pode, e dizem que deve, estender-se a toda e qualquer pessoa, inclusive cônjuges, pai ou estranhos. Alguns até recomendam gritar com Deus quando estão chateados. Ao todo, a suposição permanece. Você, na verdade, eu sou as minhas emoções. Para melhor ou para pior, reprimi-los, reprimir a si mesmo. Então, nós não estamos falando simplesmente de reprimir ou anular. A pergunta é, eu posso, de alguma forma, educar as minhas emoções? Eu posso, de alguma forma, porque a educação nada mais é do que trazer administração para o pensamento, para o comportamento e para, por que não, para também sentimento. Mas nem sempre foi assim. Há um escritor que eu sempre admirei, C.S. Lewis. Ele articula numa obra dele chamada Abolição do Homem. Ele fala que homens como Platão, Aristóteles, Agostinho, todos esses foram filósofos. Agostinho foi filósofo, foi advogado, foi teólogo. Raciocinaram que nossas respostas emocionais, em vez de serem disposições fixas, poderiam e devem ser treinadas. Então, em lugar de se esperar que nós tenhamos um comportamento e uma resposta padrão para um momento, ei, homem não chora. Ei, crente não se desespera. Ei, mantenha a linha. Olha a fé que você tem. Em lugar de nós termos alguma coisa, uma resposta híbrida, né? Em lugar disso, nós temos uma administração trazida por algum tipo de educação que nós possamos dar às nossas emoções. Então, eles falam que, na verdade, assim como eu tenho falado com os irmãos sobre programação neurolinguística, né? Que nós podemos programar pensamentos que nós colocamos na nossa mente, nós também podemos programar esse nosso emocional. E esse emocional, na verdade, quando eu falo em programação, o que eu estou falando na verdade? Estou falando de uma reeducação. Porque, afinal de contas, todos nós aqui fomos gerados e criados num mundo estranho a esse que nós vivemos hoje. Nós somos um povo que foi transportado do império das trevas para o reino de maravilhosa luz. Nós não éramos povo, mas agora somos povo. Nós não éramos filhos e agora nos tornamos filhos de Deus. Éramos pessoas completamente estranhas uns aos outros até bem pouco tempo atrás. E agora, simplesmente por termos passado por aquela porta, alguém disse que nós somos uma família, que nós temos irmãos e irmãs sentados ao nosso lado, que nós temos pais espirituais sobre nós. Mas qual é a referência que eu tenho de família? Qual é a referência que eu tenho de irmãos? Qual o relacionamento e qual a história que eu trago da minha relação com meus pais? Até onde essa simples informação de que nós somos uma família cristã nos ajuda se nós não tivermos uma disposição para reprogramarmos, para educarmos e para orientarmos as nossas emoções? Quem entende a verdade, diga amém. Amém, queridos? Então, quando o caldeirão começou a fermentar e a mãe interior da criança, sua consciência, deveria ter instruído como estou tentando a me sentir agora, está completamente fora da linha. Aquilo que eu estou fazendo agora não é certo.
A Bíblia diz que aquele filho pródigo, quando ele saiu de casa, naquele momento ele simplesmente deu vazão a um sentimento, e deu vazão ao emocional dele. Aquele pai, ele não conseguiu mudar o comportamento do seu filho, porque ele não conseguiu mudar a maneira como o seu filho se sentia. Mas diz a palavra de Deus que depois de muitas coisas que aconteceram aquele menino, ele não precisava ter tomado essa decisão, não precisava, ele poderia ter morrido no anonimato, mas a Bíblia diz que ele estando lá, naquela condição, naquela pocilga, tomando conta de porcos, pensando em disputar a sua comida com os porcos, pensando em comer as bolotas. Quem já foi lá para o lado do Oriente Médio, ou quem já foi ali mesmo para Portugal, existe uma árvore que produz umas bolotazinhas, e elas têm a mesma formação e até o sabor de um pequeno repolho. E aquele fruto, ele não era consumido, então ele era dado para os porcos. E nós, muitas vezes, aqui no Brasil, quando lemos assim de forma descuidada, podemos pensar que está falando de simples e pura lavagem. Mas não, aquilo dali eram as bolotas. Ele pensou em comer aquilo que seres humanos desprezavam, né, e davam para os porcos. Desde que Jacó vendeu a sua primogenitura, por exemplo, o judeu despreza a lentilha. Então, para ele, a lentilha não é uma comida digna. Eu já, nas primeiras vezes que eu fui para a Argentina e tive lá os meus choques culturais, porque eles têm muita carne, muita coisa boa lá também, como nós temos aqui, graças a Deus, mas eles diziam, vocês são comedores de feijões, e falavam de nós como comedores de feijão, como se nós fôssemos uma sub-raça, porque eu como feijão. E descobri que o porto-riquenho gosta do feijão preto, como o brasileiro gosta. Né? O mexicano vai comer de outro jeito, né? Mas criticando pelo fato de a gente comer feijão, porque entende que feijão não é uma comida, e feijão é a base da nossa alimentação. O feijão e arroz, né? Falte tudo, mas que não falte o feijão e arroz. Mas o coração nunca toma o lugar da cabeça, mas pode e deve obedecê-la. O coração, ele nunca vai agir como a minha cabeça age, mas ele tem por obrigação obedecê-la. É o que C.W. Lewis ele vai dizer. E quando então nós permitimos que nossas emoções nos levem para fora das linhas, hoje a gente costuma, parece que todo pronunciamento que a gente vai ver sobre política, fulano tem que ficar dentro das 4 linhas da Constituição. 4 linhas acho que tem a ver com o jogo, né? Talvez, eu acredito que seja nem futebol, eu acredito que seja vôlei, porque quando a bola do vôlei queima a linha, sai da linha, e pode ser futebol também, porque tem as linhas lá também, né? Mas são jogos de quadras ou de campo, que as pessoas, o que está fora do campo não pertence, é ilegal, né? Educadores de outras épocas consideram o treinamento dos sentimentos dos seus alunos como parte principal do seu trabalho, em vez de apenas garantir que eles conhecessem a tabuada, a gramática, a educação, procuravam treinar os alunos a odiar o que é odioso e amar o que é amável. Mas hoje alguém pode dizer que não, que na verdade você está reprimindo alguém, que você está bitolando alguém, que você tem que deixar aquela pessoa à vontade e à mercê dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções. Naquela época eles ensinavam que discriminar o bem do mal e então responder apropriadamente. E alguém pode dizer, mas o que é bem e mal para você pode não ser bem e mal para ele. E nós deixamos que uma geração com pensamento libertino e com emoções que não tem nenhum tipo de administração, simplesmente se insurja. Hoje, algumas das rédeas soltas das emoções que são muitas vezes incultas, né? Hoje, desconfiado da propaganda emocional, nos distanciamos disso e depois nos perguntamos por que algumas dessas rédeas soltas, as suas emoções incultas, nós removemos categorias para uma mãe dizer à sua filha que seus sentimentos tirânicos de raiva estão totalmente fora de linha, independente do que ela diga ou faça, no corredor, de volta às aulas ou lá no supermercado, onde ela esteja. Porque parece que cada vez mais reprimir alguém, ou tentar corrigir alguém, ou nos permitir ser corrigidos, isso
significaria uma espécie de prisão e nos distanciaria daquela liberdade que o Senhor tem nos chamado. Mas eu pergunto aos irmãos, as nossas emoções, assim como os nossos pensamentos, elas podem ser treinadas? Porque do que me valeria eu poder programar os meus pensamentos, entender que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos do Senhor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é perfeito, se há algum louvor, se há alguma fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tragam cativo todo pensamento à presença do Pai. Se a Bíblia Sagrada diz que eu posso fazer isso com meus pensamentos, do que adiantaria a minha cabeça ser cativa, a minha cabeça ser sujeita e o meu coração e o meu emocional, ele ser uma pipa voada, ele continuar sem nenhum tipo de controle ou educação emocional? Deus espera que nós treinemos nossos sentimentos? É uma pergunta. Parece que sim. Como assim? Ele nos comanda, Deus ordena obediência de coração. Vamos ver Romanos 6,17, por gentileza. Romanos 6,17. Vamos lá. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, o que Paulo está dizendo? Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é ensino. Então, nós, antes, éramos infiéis, antes, éramos pessoas que não tinham nenhum controle, mas agora o nosso coração, ele se sujeitou à doutrina, ele se sujeitou à obediência. E eu preciso entender que isso faz parte de quem eu estou me tornando, porque eu não ajo mais como agia antes. Paulo está dizendo, olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu preciso compreender que as coisas antigas se passaram. E não as coisas antigas apenas relacionadas àquilo que o estereotipo do pecado parece ser. Mas as coisas antigas relacionadas aos meus pensamentos, elas precisam ter passado. E também a maneira emocional como eu agia. Porque que adianta você ser crente, se quando alguém nos provoca, nós reagimos da mesma maneira que nós agíamos antes? Do que adianta dizer que eu sou crente, se na hora que eu sou provocado, eu falo as mesmas palavras torpes que eu falava antes? Do que adianta eu dizer que sou crente, se na hora do meu agir, na hora do meu testemunho, eu acabo sendo o testemunho de alguém que deveria estar sepultado e não de alguém que está ressurrecto, vivo ao lado do Senhor? Então ele está dizendo que nós viemos a obedecer de coração. Então não foi apenas uma questão da minha razão, mas foi também uma decisão da minha emoção. Foi uma decisão da minha soma, foi uma decisão do meu coração, foi uma decisão dos meus sentimentos. Sentimentos esses que nós achamos que eles devem ser criados livres e soltos. E algumas pessoas hoje não educam mais filhos, eles criam filhos. E eu fiz uma vez uma comparação aqui, e eu não sei se... Eu quero que os irmãos guardem as devidas proporções, mas eu disse que criação não é educação, né? Meu avô tinha criação de porco, criação de galinha. O que é criar? Você não vai lá e educa a galinha. Olha, senhora galinha, eu hoje estou aqui, nós vamos ter uma aula. Como colocar um ovo? Seu Galo, nós estamos aqui uma aula aqui para como o senhor ser mais discreto. Seu Galo, o senhor tem que entender que há diurnos e noturnos. E esse negócio do senhor levantar berrando às 4 horas da manhã todo dia, seu Galo, definitivamente isso não está de acordo com as regras da nossa sociedade. O senhor poderia ser um pouco pessoa mais comedida, ter um pouquinho mais de consideração e cante sim, dê liberdade o seu canto, seu Galo, mas comece às 7 horas da manhã. Né? Lá na casa do meu pai, lá em Cabo Frio, vocês estão assistindo, eu não sei, né? Tem um galo lá do vizinho lá, que eu não sei que tem aquele galo, e precisa de um psicólogo com urgência, precisa de um terapeuta com urgência, porque o galo passa o dia inteiro cantando. Do nada, você pensa que tem alguma coisa assim, ele está desalinhado, de alguma forma ele perdeu a linha do tempo dele. Mas nós não fazemos isso. As pessoas que criam galinha, criam porcos, criam gado, eles chegam lá e dão a ração. Eles não têm preocupação com treinamento ou educação. Mas educar é trazer doutrina, educar é trazer ensino. E nós pensamos que o ensino é só para a mente.
Nós pensamos que o ensino é só uma coisa que vai afetar a minha vida profissional. E nós esquecemos que o ensino, ele também alcança os meus pensamentos, e o ensino também deve alcançar a minha vida emocional. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Ao contrário da mãe que nos diz o que temer e o que não temer, veja o que está escrito em Lucas 12, de 4 a 5, por gentileza. Qual é o texto, igreja linda? Lucas 12, versículos 4 ao 5. Vamos lá. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. O versículo 5, por gentileza. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. E a gente fica pensando, muitas vezes, que pecado é aquilo apenas que alcança aquilo físico, ou aquilo que pode ser visto, aquilo que é concretizado. E nós não tememos, muitas vezes, de sentimentos que carregamos, ou de pensamentos que continuamos a nutrir dentro de nós. O que devemos e não devemos nos deleitar. Filipenses 4:4. Em que eu devo procurar ter prazer? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. E quando a minha alma, então, que não foi treinada, a minha alma, o meu sentimento, que eu não permito ser reeducado, ele vive me levando para o labirinto da tristeza. E eu aceito aquilo, porque o que eu posso fazer? Eu não sei, eu não consigo controlar a depressão, eu não consigo controlar esse sentimento. Quando eu vejo, eu estou assim. Eu não consigo administrar isso. Eu estou sem vontade de fazer as coisas, estou sem vontade de falar com as pessoas, eu estou sem vontade de ir à igreja, estou sem vontade de sair, eu estou sem vontade de realizar, eu só quero ficar sozinho, eu só quero ficar trancado. E nós pensamos que não há outro destino para nós a não ser sermos escravos da nossa vida emocional. E Deus não nos chamou para sermos escravos de nada, principalmente das nossas emoções. Deus também não nos chamou para sermos escravos dos nossos pensamentos, assim como Deus também não nos chamou para sermos escravos dos nossos pecados. E tudo isso precisa passar por uma regeneração. E o que é regenerar? É gerar de novo. É permitir que o nosso coração seja reeducado. É entender que há um desprezo para ser feito com ensinos, com as coisas velhas que precisam finalmente passar para que o novo realmente venha e aconteça. E isso também tem a ver com o nosso emocional. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Nós vimos Efésios 4:6, não foi isso? Não? Vamos ver Efésios 4:6, por gentileza? Sobre ficar ansioso. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não é? Sobre Pedro diz também que nós devemos aprender a lançar, salvo engano, 1 Pedro 5:7, ele diz que nós precisamos aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a ansiedade que nos toma, dizem que sentimentos assim, podem nos prender no passado e podem nos prender no futuro. E dizem que a ansiedade é excesso de futuro. Há pessoas que não conseguem dormir à noite pela ansiedade do que vai acontecer no dia seguinte. Na véspera de uma prova não conseguem, né? Pessoal que passou na OAB, parabéns. Mas a recomendação de todo coach ou de todo treinador para quem vai fazer um concurso é o seguinte: estude. Mas na véspera, estude tanto, tem um programa de estudo para você estudar tão legal, que na véspera você possa dar um descanso para a sua mente. Que na véspera da prova, você consiga assistir um filme que você não conseguiu ver nos últimos meses, porque estava estudando. Dê uma folga, tente tirar o estresse da sua mente, porque o seu emocional, você não pode entrar dentro de uma sala esperando que você vai obter 100% dos seus resultados, tenso. Lá na porta, olhando lá para as respostas, para o gabarito, pensando de alguma forma que vai fazer uma pergunta que você não sabe, que se você não ler naquele momento, se você não for o último a entrar na sala, você não terá a oportunidade de ver aquilo. Mas, ao contrário, aprender a dar descanso. Há uma metodologia que eu gosto muito de ensino, né, quando vocês estão se preparando para concurso como esse, de você estudar tantos minutos e você, no meio daquelas horas, a cada
sei lá, a cada 60 minutos, você permitir somente um break lá de 20 minutos e você levar o seu pensamento para descansar um pouquinho, para que ele possa estar descansado para receber uma informação nova. Isso tudo é uma forma de nós educarmos a maneira como eu vou pensar, mas também educarmos a maneira como nós vamos agir. Quantos de vocês aqui educaram a razão de vocês, principalmente falo agora com irmãs que precisam reconstruir um sistema de crenças de vocês? Vocês fizeram o treinamento que tinham que fazer na autoescola, se foi recomendado para fazer o teste lá no dia da carteira do Detran, é porque vocês passaram, mas porque vocês ainda são escravos do emocional. Esse emocional vos arrasta para uma insegurança, aonde nessa insegurança vocês são incapazes, vocês não se dão conta, vocês se esquecem, vocês não controlam, vocês ficam nervosos, as mãos tremem, a insegurança vem dentro do coração e ele chega na hora, você não consegue executar, porque você se tornou refém da emoção. Quem está entendendo a verdade, diga amém. Né? Às vezes, nas grandes competições, né, eu fico lembrando de Copas, por exemplo, que o Brasil tinha o melhor time. Não sei se foi uma decisão com a França, nós tínhamos o melhor time, nós tínhamos tudo para conquistar aquela Copa, tudo para conquistar aquele campeonato. Mas chegou num momento decisivo, onde nosso time deveria estar em campo, lá dentro do vestiário, a estrela do time estava tendo uma convulsão, estava fora de... A equipe, quando viu o que estava acontecendo com ele, entrou num descontrole completo, e aquele time entra dentro de campo e sofre. Depois do 7-1, então, contra a Alemanha, toda vez que entrava no campo, antes de entrar, tinha que ter terapeuta, tinha que ter psicólogo, o jogador evangélico arrastando o pastor dele para dentro dos vestiários, oração, aquela coisa toda, porque para livrar da mente do pensamento do fracasso, da emoção do fracasso. Quando lidamos apenas com nossas ações, ficamos com o moralismo, não com o cristianismo. Quem está entendendo isso aí? Quando nós lidamos apenas com comportamento, nós estamos lidando com preceitos morais e éticos, mas nós não estamos lidando com aquilo que é cristianismo, porque cristianismo é consciência. Cristianismo não é regra, cristianismo não é preceito apenas, cristianismo é um novo status de vida, é uma nova condição de vida a qual nós recebemos. A conformidade externa apenas no comportamento não tem sentido quando dentro estamos cheios da impureza emocional. Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Pode ler comigo, por gentileza? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. E o que é o sepulcro caiado? É aquela pessoa que é sempre o politicamente correto. Eu sempre... Não é nenhuma sentença, mas às vezes eu ia para... Tem um casal que aparece, tem um ministério especial, o genro do Macedo e a filha deles falam muito sobre casais. E eles têm assim, uns insights assim, bem interessantes. Mas há conferências, às vezes, ou encontros de casais que nós íamos, e eu e Esther diz assim, rapaz, nós devemos ser o pior casal do mundo. Com certeza a nossa família é a pior família do mundo. Porque nós vimos alguns preletores falando, eu sou a Kátia do Joãozinho, eu sou o Joãozinho da Kátia. Irmão, que coisa mais cafona. Você é a Kátia. E o Joãozinho é o Joãozinho. Se você vai dizer que pertence a alguém, pertence a Jesus. Porque parece que aquela pessoa, ela simplesmente, ela abriu mão da sua vontade, dos seus pensamentos, não, ela agora é um robozinho que pertence a alguém. E quando eu vejo, muitas vezes, relacionamentos que parece que não tem defeito, que não tem discussão, que não tem... que eles não... em tudo eles concordam, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando eu tenho que me entender, muitas vezes, o benefício de discordar de alguém. Porque quando eu discordo, eu acabo trazendo, finalmente, eu acabo verbalizando, eu acabo concretizando coisas que talvez
na minha performance de tentar esconder sentimentos e emoções, eu deixei oculto lá dentro, mas finalmente vem. E Jesus está dizendo, vocês estão lindos por fora, mas vocês estão um desastre por dentro, vocês estão sepulcros, cheios de podridão, cheios de ossos secos por dentro. E algumas pessoas são maravilhosas, porque toda hora que você vê, eles estão rindo para você, estão sorrindo para você, mas dentro deles, eles vão carregando gritos da sua alma. E não é que deva viver gritando com todo mundo, xingando todo mundo, esperneando em tudo quanto é mercado, toda loja, onde a sua vontade for contrariada. Mas é entender que nós precisamos encarar essas emoções que nós temos e entender que assim como os meus pensamentos, eles podem ser restaurados, refeitos, regenerados em Deus, também os meus sentimentos, eles podem ser educados. Deus não vai mudar quem eu sou. A minha personalidade não vai ser alterada, ela não vai mudar. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Mas definitivamente, o domínio próprio ele só vem, não porque eu estou preso e algemado a preceitos e regras, mas ele vem porque eu entendi a lei de Deus, eu entendi o Logos de Deus, e a minha alma também entendeu isso. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom, igreja linda. Deus sonda os nossos corações. Romanos 8, 27. Alguém pode me ajudar a ler, por gentileza? Qual é a passagem, igreja linda? Romanos 8, 27. Como é que está aí? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu fico maravilhado por isso, porque antes do Espírito Santo interceder por mim, Ele sonda o meu coração. Ele não está sondando a minha razão, Ele não está sondando o meu intelecto, Ele está sondando a minha emoção. E é interessante, porque quando Ele vai interceder por mim, a Bíblia diz que nós agora temos a natureza de Deus, e é maravilhoso saber que meu Deus grita, é maravilhoso saber que meu Deus geme, é maravilhoso entender que meu Deus chora, porque a minha Bíblia diz, porque o Espírito Santo é Deus, vai dizer que quando Ele vai fazer esse trabalho, Ele chega a gemer, gritar com gemidos inexprimíveis, no momento da intercessão. Você já viu como alguém, quando tem uma intercessão, a gente pede aqui no culto de terça-feira, pede num culto como esse, alguém aqui tem alguma pessoa por quem nós vamos orar? Eu conheço um amigo, então você pode tomar o lugar dele? Eu vou orar pelo Joãozinho. Mas você já viu quando é com você? Ou você já viu quando é com seu filho? Ou já viu quando é com alguém que você ama, alguém muito próximo de você? Como é que você vem carregado de sentimento? Como é que você vem carregado de emoção? Como é que você não quer que todo mundo ore? Gente, é para orar mesmo, porque a situação é muito séria. Porque é alguém perto de você que tocou no seu emocional. A Bíblia diz que Deus, Ele nos faz íntimo, porque o Senhor, através do seu Espírito, Ele vai até a profundidade do nosso coração, para saber que tipo de sentimento eu estou recebendo, estou sofrendo, estou executando naquele momento. Então o Espírito vai e se coloca como intercessor e geme por mim com gemidos inexprimíveis. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Deus é bom, igreja linda. Talvez nós não quiséssemos ver na Bíblia Sagrada um Jesus que para muitos poderia parecer fraco, porque até na hora de escrever, parece que alguém faz isso de forma contrariada, né? Porque está entre os menores versículos da Bíblia. Jesus chorou, ponto. Não vou falar sobre esse assunto. Veio para ser meu Redentor, veio para ser meu Salvador, Filho de Deus, o próprio Deus manifesto. Mas Jesus chorou. E bota um ponto ali. Vai falar de qualquer outra coisa, vai se tocar sobre qualquer outro assunto, mas no que diz respeito, todas as vezes, e faz menção a isso, quando o Senhor olha para Jerusalém, ou quando o Senhor olha para o sepulcro de Lázaro, essa expressão que Jesus chorou é sempre curta, porque parece que naquele momento, esse sentimento. Aliás, quando Jesus sai do Getsêmani, e literalmente ele está suando sangue, a impressão que dá é que mesmo sendo próximos, mesmo sendo os discípulos da sua proximidade, eles não conseguiam entender as emoções que Jesus estava tendo. Jesus chega para eles assim: vocês não estão entendendo, eu sou Deus, mas a minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe o que é você carregar no seu coração? A tristeza
da morte, ele sabia o que estava para acontecer com ele, ele sabia o que era iminente a ele, e eu glorifico a Deus porque ele não guardou isso dentro do coração dele. Ele poderia ficar como mártir, ele poderia ficar como Cristo que padece lá naquele Getsemane, e nós veríamos isso, olha, que ato notável. Mas ele, como humano que é, ele vai e partilha com alguém, compartilha com alguém a dor que ele está sentindo no seu coração. Não de forma desesperada, porque ele educou o seu emocional. Não de forma desesperançosa. Ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha, mas seja a tua vontade. Senhor, a minha vontade, ela não é uma pipa voada. Minha vontade, ela tem sujeição. Minha vontade, ela tem administração. Minha vontade, ela tem limites. Eu aprendi a trazer a minha vontade para dentro dos limites. E quantas vezes, porque nós não conseguimos administrar nossas emoções, nós não conseguimos administrar a vontade. Estou com vontade de ir na igreja, estou sem vontade de ir na igreja. Estou com vontade de cantar, não estou com vontade de cantar. Estou com vontade de sorrir, não estou com vontade de sorrir. E nós não lidamos com isso. Nós vamos perceber o rei Davi dizendo: ei alma, vamos fazer alguma coisa? Porque estás abatida dentro de mim. Porque seria muito mais fácil, Davi, alguém dizer assim: o rei está indisposto. O rei mandou cancelar toda a agenda dele essa semana e não vai atender ninguém. É porque o rei está indisposto. Por que não? Alguma coisa aí, muita traição, os filhos dele não param de dar preocupação a ele. O rei está assim. Não, o rei aprendeu ali a confrontar seus sentimentos. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele aprendeu a doutrinar a sua alma. Espere em Deus, pois ainda o louvará. Ele fala o oposto. Ele fala o oposto. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. Então eu tenho direito ao choro. Entenda isso. Irai-vos e não pequeis. Eu tenho direito ao choro. Eu tenho direito ao grito. Mas ele não pode me dominar. Ele vai ter que se expressar. Ele vai ter um momento de expressar. Mas a doutrina, o ensino, a educação vai trazer um limite. O meu luto tem um limite. A minha tristeza tem um limite. A minha raiva tem um limite temporal. O dia não pode se encerrar e ela permanecer, porque eu estabeleci um limite. Eu não vou ser dominado por ela, mas eu vou aprender, e o Espírito Santo vai me ajudar a administrar e a controlar as minhas emoções. Deus não vai arrancar sentimentos de mim, Deus não vai arrancar emoções de mim, mas eu vou aprender definitivamente. Fulano tem um gênio ruim, fulano tem um gênio forte. Que é isso? Você engoliu o Aladim? Pergunta ao irmão que está falando assim: é isso que aconteceu, irmão? Se te esfregar o Aladim se manifesta? Ei, igreja linda. Alô, igreja linda. Oh, meu Deus. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom, igreja preciosa. Nós lemos aí o Romanos 8, 27. Lemos, não lemos? Então, a menina que grita deve, em algum momento, ouvir as boas novas de que Deus lhe oferece mais do que restrição, mais do que simplesmente chegar. Isso não é comportamento de um crente. Isso não é jeito de um crente agir. Isso não é jeito. Você lembra o que foi que a filha de Saul tentou dizer para Davi? Quando ele dava liberdade aos seus sentimentos e dançava de uma maneira tão linda na arca, que esqueceu que naquele dia tinha saído de casa sem a zorba. E ela chega para ele e diz assim: isso é jeito de um rei se comportar? E ela tinha o paradigma de um rei, que era o seu pai Saul. E de fato, ela nunca na sua vida, os 40 anos que Saul foi rei, ela nunca viu Saul dançando na presença do Senhor. Mas Davi diz assim: minha filha, eu não quero nem saber quem morreu, meu negócio é chorar. Eu de bom grado me quebrantarei e me deixarei quebrantar. Eu não vou impedir que nada me impeça. Eu não vou deixar que nada me impeça de eu me quebrantar na presença do Senhor. E até hoje isso separa a igreja. Aqueles que se julgam racionais e entendidos nas santas doutrinas, que não se permitem ser dominados pelas suas emoções. E aqueles que muitas vezes se fecham para a razão, num culto, numa mensagem dessa, que você tem que pensar: você acha que é frio, você acha que é racional demais,
Mas se você não consegue oferecer a Deus um culto racional, se você não consegue entender que eu vou cantar com o meu espírito, mas eu também vou cantar com o meu entendimento, que eu vou orar com o meu espírito, mas eu também vou orar com o meu entendimento. Alguém está entendendo de verdade? Alguém está entendendo de verdade? Então, Deus Ele não me meteu um bisturi dentro de mim. As minhas emoções, elas vão estar lá, fazem parte da minha identidade. Em lugar de alguém tentar, você não deveria ser assim. Você não deveria fazer assim. Eu não consigo mudar quem eu sou. E nem alguém consegue mudar o que o outro é. Mas nós aprendemos a nos conhecer. E aprendemos a nos educar, a nos programar. E aprendemos a ter atitudes diferentes. Quem está entendendo a verdade, diga amém. Posso ouvir um aleluia? Essa é uma notícia. Não podemos ser escravizados por nossas emoções. Como Ele nos ensina a amar, odiar e nos sentir alinhados com a piedade. Ele nos dá pelo menos 4 tipos de ajuda. E eu vou fechar aqui com esses 4 pontos. Como é que eu trabalho as minhas emoções? Emoções que fabricam terríveis deuses. Deuses que se tornam senhores de situações, de época e a quem eu tenho que me sujeitar, a quem eu tenho que me curvar. Como é que Deus me permite 4 situações onde eu posso entender que as minhas emoções, elas podem e devem ser contidas. Não contidas, reprimidas, mas elas podem ser educadas. Eu vou manifestar. Jesus diz assim, vocês têm que aprender uma coisa, vocês têm que aprender a chorar com aqueles que choram. Aí o outro está chorando, diz, não, eu sou crente, aleluia. Não, eu tenho minha fé, eu estou sob controle, glória a Deus. É luto, sim. Tem gente, muitas vezes nós percebemos essa questão de luto que nós vivemos toda aí, de pandemia, etc. Às vezes, na perda injustificada, nenhuma perda será justificada, mas você vê um comportamento daquele que deveria estar enlutado, anormal, uma euforia. Não sei se vocês... Eu tenho uma situação muito perto aqui, que eu cheguei para ali, todo mundo chorando, a igreja inteira chorando, e aquela pessoa num estado de euforia. E no meu coração, saber, essa euforia é falsa. Essa euforia não é convicção. Essa euforia não é firmeza. Essa euforia não é o resultado da fé. Essa euforia é negação. Ela está eufórica? Não, amém. Está na presença do Pai. Glória a Deus. Ali está sorrindo. Olha só. Amém. Glória. Vamos celebrar, gente. Vamos celebrar. Eu queria que nós estivéssemos aqui celebrando. Vamos celebrar, vamos celebrar. E o que acontece? Porque naquele momento não compreendeu a emoção e tentou-se, ali naquele momento, refutá-la, reprimi-la. Ela ficou contida em algum lugar. Aquela euforia como uma embriaguez, ela passa, aí aquele luto que todos já passaram, há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, há 1 semana atrás, de repente aquele luto chega 2 meses depois. E você começa a ver as redes sociais com fotos ao lado de cadáveres, ao lado de pessoas mortas, que deveriam estar descansando, que deveriam estar sepultadas, mas todos os dias estão sendo trazidas à lembrança, porque finalmente aquela pessoa se deu conta que ela não passou pelo luto, porque ela substituiu o luto naquele momento por uma euforia. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo? E Jesus disse, olha, vamos aprender a chorar no momento certo. Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para prantear e há tempo para nos alegrar. Então a nossa emoção, ela precisa entender que há tempo, porque é tempo de alegria e a emoção, por causa de uma inveja, de alguém que conseguiu alguma coisa que o outro não conseguiu, alguém que prosperou onde o outro prosperou, o auditório todo está alegre, mas aquela pessoa está de braços cruzados, por quê? Porque ela discorda, mas na verdade não é discorda, ela inveja aquele momento, que ela não pode estar participando daquele momento. Bom, e Jesus disse que é para nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Então, primeiro apoio que nós temos, para que a gente possa finalmente trazer libertação à nossa emoção, as nossas emoções, e trazê-las também ao controle
ao controle daquilo que o Espírito Santo quer, é lembrarmos que Deus tem nos mandado uma ajuda, e a primeira ajuda é o seu Filho. O fundamento, muitas vezes, assumidos para toda piedade, é o Evangelho. Nenhuma reforma de emoções ou resolução de contenção significa alguma coisa se formos condenados por raiva, luxúria, friezas passadas. Mas a boa notícia para todos que lutam com paixões desordenadas em direção ao mal, ou paixões constipadas em direção ao bem, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o perfeito sentimental, porque ele se deu direito a sentir, que viveu a vida emocional que não podíamos e sofreu a ira esmagadora de emoções em nosso nome, tudo para nos renovar no âmago das nossas emoções. Houve um grito mais perturbado emocionalmente do que meu Deus, porque o Senhor me desamparou. Alguém poderia dizer assim, não, ele está, os religiosos estavam falando, não, ele está chamando por Elias. Não é nada disso. Não, ele está dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele não está dizendo Eli, ele está dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, você me abandonou. E ele está gritando isso lá no Calvário. Mas alguém tem uma mente religiosa, está dizendo, não é nada disso não, ele está chamando Elias. Não, você entendeu mal. Isso aí é ruídos de comunicação. Vocês já ouviram essa expressão, ruído de comunicação? Sabe o que é ruído de comunicação? Alguém fala alguma coisa aqui, a outra compreende diferente ali, que transmite, e aquilo chega lá na frente completamente equivocado. E parecia ser um ruído de comunicação, porque o Senhor, na verdade, ele está gritando, está externando. Ele está esgotando ali os últimos instantes que ele tem como ser humano. Ele está colocando em voz bem alto, Deus meu. A Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei. E nós pensamos que clamar é sussurro. Clamar, irmãos, é o ato de um desesperado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós não conseguimos, porque nós não conseguimos expressar. Porque se aquele moço fosse conter a sua emoção naquele momento, ele ficaria ali, permaneceria cego para sempre na porta daquela cidade. Porque a compaixão das outras pessoas não alcançariam. Mas ele colocou, se ele estava teologicamente, se Jesus é chamado de filho de Davi ou não, já vi mensagens inteiras para dizer do erro do homem que chamou Jesus de filho de Davi. Se Davi o chamava de Senhor. Irmãos, a última coisa que Jesus estava preocupado ali era com a formação teológica daquele homem. Jesus ouviu o grito da alma daquele homem, porque ele clamou por misericórdia. E há pessoas aqui que estão sofrendo, porque há um grito silencioso dentro de você, e você precisa aprender a colocar isso, sem que você peque. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Sem que você se desespere, sem que você perca o seu norte, sem que você perca a sua fé. Alguém pode dizer aleluia? Mateus 27, 46, o que está escrito lá? Veja lá comigo, por gentileza. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Pega essa expressão clamor e entenda que clamor é. Clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aí algumas pessoas vão romantizar, não, na verdade estava citando os salmos. Jesus estava ali recitando a palavra no último instante. Não, Jesus está dando naquele momento voz ao que o coração dele, porque ele sendo 100% Deus, ele abriu mão de ser igual a Deus, para assumir 100% a natureza do homem, para que tudo que ele fizesse como homem, e o que ele fez em poder, ele fez como um homem perfeito, cheio do Espírito Santo. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Segunda ajuda que o Senhor quer nos dar, é a ajuda do seu Espírito. Quero que você leia comigo Romanos 8, 9, por gentileza. Nós não estamos sentindo. Nós não estamos sozinhos. Vós, porém, não estáis na carne. Você não está condenado àquela carne que está lá militando contra o Espírito. Mas vocês estão no Espírito. Há três naturezas em você. A parte sua que nasceu de novo foi teu Espírito. A parte que está pronta em você é teu Espírito. Mas escute, a sua alma, lembra daquelas três infâncias? Sua alma foi
treinada para pecar. Sua alma foi treinada para falhar. Sua alma precisa ser reeducada. Sua alma precisa ser, não é só PNL, programação neurolinguística. Sua alma precisa ser reprogramada. Seus sentimentos precisam ser reprogramados. Não anulados, mas reprogramados. Ele está dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu não estou na carne, eu não tenho que ter um descontrole emocional em mim, porque eu não estou na carne, eu estou no Espírito. E se o Espírito não tem controle de quem eu sou, então, Paulo está dizendo, será que realmente o Espírito está em você? Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Não nos sentimos sozinhos, nós, além de toda a compreensão, expectativa, nos tornamos participantes. Deus nos fez participantes da natureza de Deus. Escute, eu e você, quando éramos filhos de Adão, nós tínhamos a natureza adâmica em nós, mas agora, pelo poder da redenção, nós fomos regenerados, nós recebemos o poder de nascer de Deus, e quando você é nascido de Deus, você também traz em você o DNA que Deus carrega. 2 Pedro, por gentileza, 1,4, por favor. O que está escrito aí em 2 Pedro 1,4? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Põe a mão sobre o seu coração assim, Deus é compassivo. Aleluia, glória a Deus. Deus é compassivo. Mas o que aconteceu lá em Sodoma? Deus se irou. Deus se ira, meus irmãos. A Bíblia fala sobre a ira, a Bíblia fala sobre a compaixão de Deus, a Bíblia fala sobre a misericórdia de Deus, a Bíblia fala sobre o juízo de Deus. E algumas vezes, por nós não entendermos e nós tentamos, não, mas Deus, como é que Deus vai se arrepender? Mas nós somos dotados da natureza divina. Então agora, e ele vai dizer assim, o que essa natureza divina nos faz? Olha para mim, por gentileza. Olha para o texto ali. O que essa natureza divina faz? Livrando-vos da corrupção das paixões. Digo, amado, está falando assim, tudo aquilo que a sua emoção traz, que é corrosivo em você, tudo aquilo que afasta as pessoas de nós. Há pessoas aqui que perderam amigos, que estão sozinhas. Não é por causa do seu caráter, não, é por causa do seu temperamento, é por causa de personalidade. Solidão não é questão de caráter, é questão de temperamento. Livrando-nos da corrupção. Estou muito bem sozinho, estou muito bem sozinha. Mentira. Você não consegue desmentir a Deus, que diz que não é bom que o homem ande só. Não é bom, Deus não nos fez para andarmos sós. Mas muitas vezes, áreas dos nossos sentimentos que nós não conseguimos reeducar, afastam as pessoas de nós. Quem entender a verdade, diga amém. Outras pessoas, porque não entendem o que são, estão sempre fazendo coisas para serem aceitas por outras. Estão sempre renunciando direitos, estão sempre renunciando coisas que são suas, estão sempre renunciando lugares, porque elas entendem que se elas não comprarem as pessoas, se elas não derem uma cesta de mandrágora para a sua irmã, o seu marido não vai se deitar com ela. Você se lembra dessa história? Você se lembra dessa história? Então as pessoas estão sempre tentando comprar a atenção do outro com presente, está sempre dando além do que pode. Está sempre fazendo o que não pode, às vezes deixando a casa para dar assistência a outro, às vezes deixando de botar dentro da sua casa para dar para outro, porque tem um sentimento muito pequeno do que é e entende que sozinho não vai ser aceito, então precisa de um suborno para que alguém o aceite. Então tem que estar sempre rindo, tem que estar sempre agradável, tem que estar sempre concordando, nunca dizer não, porque se fizer isso, então será aceito. É a sua forma de subornar alguém com as suas mandrágoras. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom, igreja linda. Mas nós precisamos incluir coisas que estão distintamente. 2 Coríntios 5,17. Vocês todos conhecem esse texto muito bem. 2 Coríntios 5,17. Alguém nos ajude a ler, por gentileza. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que quer dizer? Você foi criado de novo, você é uma nova criatura. Aquela fraqueza que eu tinha em Adão, escuta, Deus está dizendo que eu fui criado de novo. Não é algo que eu vou receber na eternidade, meus irmãos. Não é algo que vai acontecer quando essa carne morrer e meu espírito. Não.
Eu sou uma nova criatura. I'm a new creation. Olha para o irmão que está lá assim, você é uma nova criatura, campeão. As coisas antigas já passaram. Tem uma padaria de um amigo nosso, ali no Alto da Serra, que há 1 ano e 3 meses está com uma faixa lá toda empoeirada, sob nova administração. Quem acredita naquela faixa? Empoeirada daquele jeito, suja daquele jeito. Há 1 ano e 3 meses pendurada lá, dizendo que está sob nova administração. A nova administração se tornou velha. E às vezes nós estamos tentando convencer para o mundo que nós somos uma nova criatura, que nós somos pessoas que nasceram de novo, mas quem acredita? As coisas antigas já passaram, e definitivamente, alguém levante a mão assim, elas se fizeram novas. Então, Deus não está anulando, Ele está renovando. Eu posso ouvir aleluia? Então, todo o meu emocional, Deus não está anulando, Deus está renovando. Alguém me ajude a glorificar o eterno aqui. Oh, aleluia, Deus é bom demais. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos deu seu próprio Espírito, que governa as emoções para produzir frutos afetivos agradáveis a Deus. Gálatas, eu falei de Gálatas no início, Gálatas 22, 23, 5, 22, 23, Gálatas 5, 22, 23, vamos lá, porque a gente falou muita coisa e deixou a palavra para o final, vamos lá. Mas o fruto do Espírito olha para a pessoa que está lá assim, olha, sabe aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de raiva? Olha, o fruto do Espírito é amor. Agora, é difícil você ouvir. Tem que falar toda hora, sabe que amo, amo, sabe que amo. Mas o fruto do Espírito olha para outra pessoa e diz assim, alegria. Tem gente que é tão séria, é tão espiritual que não parou de rir. De vez em quando eu recebo uma mensagem assim, o senhor brinca muito no púlpito, o senhor estava indo muito bem, aí o senhor resolveu fazer imitação lá, ali. É Mical dizendo, isso é jeito do rei se portar. Desculpe, Deus me chamou para ser livre. Seja quem você é. Você tem a obrigação de ser quem você é. Porque Deus só fez um de você e jogou a forma fora. Fala comigo, você está entendendo? Você é único. Você não tem que ser o outro. Alguém pode tentar controlar seu comportamento, mas não pode controlar o que você sente. O que eu preciso trazer é o domínio do Espírito. Mas o fruto do Espírito, o que ele é? Ele é amor, é alegria, é paz. Meu irmão, quer coisa melhor do que paz? Eu tenho aprendido que vale mais você ter paz do que você estar certo. Quantas vezes numa discussão você insiste por estar certo, mas você perde a sua paz. É melhor você estar feliz do que você estar certo, irmão. Porque a paz é um dom que nos foi dado. E a razão, ou o sentimento, ou a discussão não pode levar a minha paz. Longanimidade, benignidade, bondade. Isso são atributos de Deus, está no DNA de Deus. E eu recebi isso porque eu compartilho agora da natureza de Deus. Porque Deus é amor, Deus é alegria, a alegria do Senhor é minha força. Ele é o príncipe da paz, Ele é longâmino, Ele é benigno, Ele é bondoso, Deus é fiel. Deus é fiel, então eu também recebo isso em mim. Mansidão. Agora entenda que mansidão não é um sujeito lesado que parece que está com uma caixa de refrotril, sei lá, que tarja preta. Vai viajar, tem gente que vai viajar, dá um remedinho para o filho, né? O filho. Não, mansidão é alguém que já foi brabo, mas montou alguém mais brabo do que você, em você, e te mansou. E você aprendeu que não valeria a pena. Gabriel desse tamanho. Lorena disse assim. Lá em casa não é assim. Graças a Deus, aleluia. Todas as vezes que ela quer falar comigo, ela vai de joelhos. Viu, irmãos? Tem que aprender a ensinar isso. Lá debaixo da cama, sai daí, covarde. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom, igreja preciosa. Hein, igreja?
amor em vez de ódio, alegria em vez de desespero, paz em vez de turbulência, paciência em vez de raiva, compaixão em lugar de severidade, bondade em vez de maldade, fidelidade em vez de inconstância, gentileza em lugar de aspereza, autocontrole em lugar de paixão, controle. Ele aborda nossas vidas emocional na fonte, nossos corações. Terceira coisa, e a penúltima para fecharmos. Quem Deus mandou para nos ajudar a administrar a nossa vida emocional? Ele mandou o seu povo. Mandou o seu povo. Querido, você é uma pedrinha de ribeiro. Olha para o amado e diz assim: você sabia que você faz parte da minha trajetória? O que é pedrinha do ribeiro? Olha só que coisinha legal, né? A pedrinha do ribeiro começou lá em cima, na fonte do Jordão. Aí vem outra pedrinha. Lá vai a pedrinha de ribeiro. Aí pensa, quando ela está pensando que ela é toda, vem uma maior do que ela. Vai a pedrinha de ribeiro. Ao longo da margem, ela vai deixando os grãozinhos, porque alguém foi tratando com a rispidez, com a intolerância, com a falta de humor, ou com o humor exagerado, com a inconstância, ou com excesso de zelo. A Bíblia diz que é aquele que é sábio, aquele que é justo aos seus próprios olhos. Então vai lidando, e daqui a pouco quem nós somos? Pedrinhas de ribeiro. E só o somos porque estamos na companhia. Não existe prosperidade no isolamento. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Uma vez o irmão falou assim para mim: pastor, o senhor é a lixa que Deus colocou na minha vida. Aleluia. Eu disse: não, eu não sou a lixa. Eu estou lá no livro de Jó. Quem o senhor é? Eu sou o caco de telha que Deus elegeu para a sua vida. Porque a Bíblia diz que Jó estava numa situação deplorável, tão deplorável. Quem que você prefere? O caco de telha que espreme a tua ferida ou o cachorro que te lambe? Porque Jó tinha os dois. Jó tinha caco de telha e Jó tinha cachorro lambendo a ferida dele. Tem gente que vai sempre lamber e sempre conformar a imperfeição que nós carregamos. E de repente, aquele que nós mais evitamos, aquilo que nós mais impedimos na nossa vida, a Bíblia diz que nós precisamos deixar que Deus aplique o óleo nas nossas feridas para que elas sejam espremidas. Alguém precisa espremer essas feridas. Eu posso ouvir um aleluia, igreja linda? Alguém diz assim: glória a Deus pelo povo dele. Efésios 4,15, por gentileza. Podemos ler? Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós vamos crescer. Olha para o amado e fala assim: você é minha companhia nessa jornada. Pedrinha de ribeiro. Quando Davi foi acertar a testa do gigante, ele não podia errar, porque ele não usou uma pedra qualquer, ele usou uma pedrinha de ribeiro. E há alvos e objetivos que Deus quer que você acerte. Há gigantes na sua vida que Deus quer abater, mas Deus não vai abater por causa da aspereza da pedra que não foi trabalhada. Deus vai conseguir e vai abater esse gigante na nossa vida por causa da permissão que nós consentimos que outros trabalhassem também com a nossa aspereza. Posso ouvir um aleluia? Por quarto, a palavra. A palavra. A palavra revela realidade. Eu quero que a realidade aqui, ela apareça para você com um R maiúsculo. R maiúsculo. Hebreus 11:1 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a confirmação daquilo que se espera. E eu preciso entender que a fé, ela vem por aquilo que eu ouço, pela doutrina que eu ouço. A paz de Cristo que reina em nossos corações, quando sua palavra habita ricamente em nós. Colossenses 3:15-16. Olha só que coisa linda. A Bíblia nos chamando para a paz. Queridos, a doença invisível desse século, contra a qual não há vacina. Varíola do macaco estão trazendo vacina, Covid tem vacina e outras coisas. Essa semana foi dada notícia daquilo que o mundo reconhece, o mundo científico reconhece, salvo engano é a 4ª pessoa que é declarada curada do HIV, curada pela medicina do HIV. Mas há uma doença invisível que não inventaram vacina para ela. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é essa vacina. E essas pessoas estão morrendo hoje de tédio, as pessoas estão morrendo hoje de tristeza, as pessoas estão sendo abatidas por decepção consigo mesmas. Mas a Bíblia está nos convidando para viver um tempo de paz. Por que eu vou viver paz? Porque aqui estão minhas emoções, mas eu vou permitir que Deus opere tudo na minha vida. Seja a paz de Cristo a que orbite o vosso coração. Sabe o que é isso? Orbitar. Vamos pegar essa palavra aqui linda. O que é orbitar?
Orbitar é você ter senso de pertencimento. O que impede que essa grande esfera azul na qual nós vivemos, ela não se perca nesse espaço? Porque ela pertence a uma órbita. Então, olha só que coisa linda. A Terra, ela orbita em volta da sua estrela, que é o Sol. E ela às vezes se distancia, porque há tempo que nós precisamos aprender a nos distanciar. Não nos desligar, não apagar, mas apenas entender que há tempo que a gente precisa se distanciar. Às vezes, quando duas pessoas que se amam começam a se discutir muito, alguém precisa ter o bom senso de se distanciar. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Porque se ficar ali, só vão ficar se ferindo. E é o tempo de se aproximar. Está chegando o verão aí, irmãos. Ei, aleluia. Cabo Frio, Peró, eis que te falo, eis que te digo, Camarão, glória, Jacaré, aleluia, Deus é bom todo tempo. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom. Mas agora nós estamos o quê? Nós estamos no frio. Falaram que tem um frio, amém. Glória a Deus. Lareira, uma sopinha, um caldinho, glória a Deus, uma coberta. Quando a esposa está viajando, o cachorro. Então, alguma coisa, Deus nos chama para isso. Seja a paz de Cristo aqui orbite o vosso coração. Ter senso de pertencimento. O sistema solar ele tem uma série de planetas. Se você quiser saber a ordem, pede a Raquel ali para dizer os dias de semana em espanhol, que ela vai dizer todos os planetas que orbitam o sistema solar. Todos eles são planetas, mas alguém desses planetas, que não é planeta, que decidiu ser chamado de satélite, ele resolveu pertencer à nossa órbita. Vênus tem lá as suas duas luas também, mas nós temos a lua, é alguém que, se não for o reflexo que vir de nós, ela se apaga. É alguém que Deus colocou na nossa órbita. Assim como nós estamos na órbita do grande sol, há alguém que está na nossa órbita. Porque você se colocou na órbita do sol da manhã, do sol da justiça, do Todo-Poderoso, do Pai das luzes. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Aleluia. Alguém que está também na tua órbita. Aleluia. Seus filhos, sua esposa, seus amigos, eles serão beneficiados por causa da órbita que você se condicionou. A luz que está em você vai refletir sobre eles. A lua não tem luz, irmão. A luz que nós vemos nela à noite é o nosso reflexo. E às vezes nós a vemos até brilhando durante o dia, mas ela não tem nenhuma tendência de competir com o sol. Minha esposa não compete com a fé que eu nutro com Deus, meus filhos não competem, e nem eu compito com eles, com aquilo que Deus é para a vida deles. Mas a Bíblia está dizendo aqui, deixa o texto aí por gentileza, que o nosso coração também precisa ter senso de pertencimento, orbitar. Então, seja a paz de Cristo que orbite o vosso coração. Às vezes vai parecer que a paz está longe da gente, mas é só um períodozinho de inverno. A Bíblia diz que a ira do Senhor pode durar alguns instantes, enquanto a sua misericórdia de eternidade a eternidade. Eu posso ouvir um aleluia? Seja a paz de Cristo que orbite os vossos corações, o vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Alguém me ajude a glorificar o eterno aqui. Alguém me ajude a exaltar o nome do Senhor aqui. Aleluia. Fica de pé, por gentileza, igreja linda. Efésios 4, de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Efésios 4, de 4 a 7. Há 4 chamados aqui nesse texto, nesses versículos aqui. Eu quero que você olhe para cá com muita atenção. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, igreja? Você pode me ajudar a ler aqui? Vamos lá. Há somente um corpo e um espírito. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que está em todos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele não diz apenas cantai ao Senhor,
ou dance no Senhor, ou sorriam no Senhor. Mas ele diz, alegrai-vos no Senhor. E alguém pode dizer, eu não posso controlar, eu não sou hipócrita, eu tenho que ser verdadeiro, não estou com vontade de rir. Na verdade, o que não está se vendo? É escravo de um sentimento, é escravo de uma emoção de tristeza, de raiva, de rancor, de falta de liberação de perdão. E o Senhor não nos chamou para a escravidão, porque a natureza de Deus em nós é a alegria. O reino de Deus não se constitui de comida e bebida, mas o reino de Deus é o que mesmo, igreja linda? Justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Meu irmão, assim, é gozo no Espírito Santo, irmão. Gozo é mais do que você virar assim. Gozo é alegria. A Bíblia diz que quando o Senhor nos restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Olha para o mais e fala assim, Deus restaurou a sua sorte. Mas como eu posso dar ordem para as minhas emoções para que elas se alegrem? Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Aí vem o Senhor e disse, alegrai-vos no Senhor. Eu não vou ser refém das minhas emoções. Querendo ou não querendo, minhas emoções vão ter que ser sujeitas à doutrina e aprender a obedecer. Quando devemos nos alegrar? Sempre. Quando devemos parar de nos alegrar? Nunca. Quando devemos ficar ansiosos? Nunca. Por quê? Porque a realidade de Deus nunca deixa de nos dar motivos para o Senhor estar próximo. A realidade nilista. O que é realidade nilista, pastor? Talvez você não conheça a palavra, mas o niilismo trata da ideologia que consegue atingir as diversas classes do mundo contemporâneo. É uma corrente filosófica que acredita no vazio, e o seu conceito é fundamentalmente na subjetividade do viver. Algumas seitas, como o budismo, se baseia no niilismo. O seu sonho é você se anular, até que um dia você se evapore e você se torne uma poeira do cosmos. Mas o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você ser tudo nele, e Ele ser tudo plenamente em você. Posso ouvir um aleluia? Ele chama a feliz resiliência diante do sofrimento. Ele diz lá em Filipenses 4:5, enquanto nós nos preparamos para essa adoração linda, Filipenses 4:5, seja a vossa moderação. Em outras palavras, ele está dizendo, seja conhecida a vossa razoabilidade. Ser moderado é o pensamento. Traga o seu pensamento. Sei que você está razoando na sua mente, esse pensamento que você está entabulando na sua mente, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Expressar o que eu estou pensando, sem agredir, sem ferir. Olha, vocês sabem todos em quem eu voto nesse ano. Se você vai deixar de ser minha ovelha porque acha que eu sou negacionista, desculpe, eu não vou omitir o que eu creio por respeito ao que você crê. Eu respeito o que você crê. Voto em quem voto, porque acredito em quem acredito. Não em quem eu acredito, mas acredito no que acredito. Isso vai te dar inimigos? Não, se te der inimigos é porque na verdade nunca foram seus amigos. Nunca foram seus amigos. Criou-se uma discussão, deixou-se a razoabilidade, sai dela. Se a pessoa insistir em não sair, vai lá e cancela, vai lá e bloqueia, vai lá e deixa de seguir e deixa de que aquela pessoa siga você. E entenda uma coisa, que vale mais a pena estar em paz do que estar certo. Mas não omita o que você crê, e não omita isso para agradar uma pessoa do teu lado. E se ouvir, não, você, como é isso? Isso é ridículo, que pensamento ridículo. Deixa o texto, por favor. E ele continua dizendo, vamos lá, igreja, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está, obrigada, Jonas, perto está o Senhor. Eu posso ouvir um aleluia, igreja linda? Quando a tragédia ocorre, temos motivos para desesperar da própria vida, temos mesmo assim motivos para sentir prazer diante do mundo que observa perto para nos confortar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 37:39. Alguém levante suas mãos e diga assim, olha, nada vai me separar do amor de Deus.
minha emoção não vai. Qual é a passagem mesmo? Romanos 37 ao 39. Vê lá comigo o que está escrito lá. Nada vai nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 37 até o 39, por gentileza. Vamos lá, igreja linda. Em todas essas coisas, porém, somos mais. Ele está falando das aflições. Somos mais que vencedores. Minhas emoções não vão me fazer refém. Não vão me fazer pensar que eu sou um perdedor, que eu sou uma pessoa que não vai conseguir o que Deus designou. Porque todas essas coisas, em todas elas, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. E o 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, me ajuda, igreja, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: está entendendo? Qualquer outra criatura não vai me tirar minha paz, não vai me fazer deixar de crer no que eu creio, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ouvir um aleluia? Levante suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu estou aqui para destronar deuses dos sentimentos que tentam me aprisionar sentimentos, pensamentos que tentam aprisionar-me em mágoas, ressentimentos. Senhor, eu estou declarando aqui que as armas da minha milícia são poderosas para destruir essas fortalezas, aonde esses falsos deuses se esconderam, esses pensamentos me aprisionaram. Senhor Jesus, Teu Espírito se aperfeiçoa na minha fraqueza. Veja a fraqueza do meu temperamento, veja a fraqueza do meu emocional. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade de fazer o fraco gritar: eu sou forte, de fazer o pobre gritar: agora eu sou rico. Alguém me ajude a dizer aleluia? Alguém me ajude a dizer glória a Deus? Alguém me ajude a glorificar o nome do Senhor? Alguém me ajude a glorificar o nome do Senhor? Isaías 26:3, e a gente fecha para adoração. Isaías 26:3. Me ajude a falar bem alto, mais alto que você puder. Vamos lá. Orando, aponta para o céu, diga assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz, aleluia, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Põe a mão sobre o seu coração e diga assim: coração, Teu propósito é firme. Posso ouvir um aleluia? Põe a mão sobre o seu coração e diga assim: eu confio em Deus. Alma minha, confia em Deus. Põe a mão sobre sua mente assim: razão minha, confia em Deus. Sentimentos meus, confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Vamos adorar o Eterno com toda a sua alegria no seu coração. Enquanto você estiver adorando, Deus vai falar sobre você, sobre sua fidelidade. Deus vai falar a você sobre a sua oferta, vai falar a você sobre sua semeadura, vai falar a você sobre sua primícia, vai falar sobre seus dízimos. Então, tem envelopes aí perto. Enquanto você adora, vai fazendo da sua oferta uma adoração. Posso ouvir um aleluia, igreja linda? No momento próprio alguém vai estar aí, mas agora eu quero que você faça isso, por gentileza. Como melodia, Ele me encontrou e selou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais
Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci, sua família, o seu sangue me lavou. Quantos foram comprados? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, tua palavra diz que eu posso irar, mas a ira não vai me dominar. Eu não vou prender pessoas no meu coração por causa da minha ira. Eu não vou prender o meu coração a nada por causa da minha ira. Senhor, a tua palavra diz que eu posso me entristecer, mas eu não vou viver entristecido. E eu vou interromper todo o ciclo da tristeza, não por um sentimento, porque eu estou sentindo vontade de me alegrar. Eu vou interromper o ciclo da tristeza por causa da obediência da doutrina. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no Senhor, porque enquanto eu me alegro no Senhor, a tua força se renova em mim. Alguém está entendendo de verdade? Diga aleluia. Deus está te chamando para liberar muitas coisas aí no seu coração, querido. Ele não está dizendo que o seu coração foi injusto, ele está dizendo que foi legítimo. Mas se isso permanecer aí, isso vai se tornar pecado. Porque no mínimo você estará desobedecendo, porque o sol vai colocar um limite nesse dia e o sentimento permanecerá lá. Então dá lugar à ira. Deixa que a justiça pertence ao Senhor. Mas eu vou viver em paz, porque é melhor estar em paz do que estar certo. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Deus não vai mudar quem eu sou, mas Ele vai mudar a maneira como eu sou, a maneira como eu lido com o que eu sou. Deus está te chamando para o domínio próprio, está me chamando para o domínio próprio. E o domínio próprio quer dizer que o meu temperamento não vai ser mudado, mas o Senhor está me ensinando como lidar com o meu temperamento. Ele não está dizendo que meus sentimentos vão ser mudados, mas o Senhor está me ensinando como eu vou lidar com meus sentimentos. E eu vou saber que há tempo de se aproximar e há tempo de se distanciar, porque eu sei quem orbita o meu coração. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga aleluia. Alguém exalte o nome do Senhor. E você sabe também de quem está orbitando a sua vida. Às vezes, pais são chamados na escola porque os filhos estão tendo mau comportamento, porque as crianças não ficam quietas, porque briga com todo mundo, bate em todo mundo. Sabe o que eles estão refletindo na escola? Eles orbitam quem somos, eles orbitam quem os pais são. E quando eles chegam lá na escola, eles refletem na escola aquilo que acontece dentro da sua casa. Então não é brigar na escola, não é brigar com a professora, com a diretora, é pensar em quem eu estou sendo, para quem está orbitando, quem está na minha órbita. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus que excede a todo entendimento, seja essa que ocupe o nosso entendimento. Quem pode dizer aleluia? Então diga comigo, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez. Eu não sou mais
Porque você tem a natureza. Você compartilha da natureza. Os homens. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. De quem você é filho? Eu sou filho de Deus. Me ajude a aplaudir a presença de Deus, a exaltar o nome de Deus, a glorificar o nome de Deus. Sente, por gentileza. Eu quero que você passe a sua contribuição, pessoa que está à direita. E eu peço, por gentileza, que um obreiro esteja recebendo. Eu sei que vocês vão reparar que esse problema do sonzinho, essa ventoinha que recebe poeira e depois ela faz barulho mesmo. Ela fica trabalhando ali, ela fica colhendo tudo quanto é poeira à volta dela. Aí um dia o barulho aparece. Obrigado aí pela eficiência, viu, Jonathan, da turma, da equipe toda aí. Obrigado por terem sanado aqui a nossa situação aqui. Deus é bom, igreja linda. O pastor Esther me deu uma ótima notícia para ela. Ela disse assim: amor, eu ia voltar dia 4, mas agora eu volto só dia 9. Bom, tá certo. Dia 4 eu tenho que entrar na faca de novo, mas ela vai estar lá. Né? Mas amém. Eu sei que ela está usufruindo. Jostinha está igual pinto no lixo, né? Feliz lá também. Mas eu agradeço aos irmãos que estão aqui atuando aqui na área de adoração e toda a igreja. Eu quero te convidar essa manhã linda a se levantar e nós vamos nos despedir. Há alguém aqui que tem uma necessidade de oração para que a gente esteja clamando nesse final de celebração de domingo, irmãos amados? Amém. Deus é bom. Com certeza tem gente perto de nós sofrendo, a gente não está ouvindo, né? Mas com certeza tem alguém. Quero agradecer os irmãos pelas orações que fizeram pelo menino jovem Gabriel. Ele continua precisando de cuidados. Houve uma palavra de conhecimento aqui muito forte. Ela se confirmou em muitas coisas. E nós vamos continuar intercedendo pela vida deles. Tem pessoas que estão fazendo aniversário nessa semana? Quem está fazendo aniversário essa semana ou fez já? Deixa eu ver, levante a mãozinha assim. Lulu, vem cá, Luísa, já olhei na semana passada. Quem mais? Se quiser, a gente olha de novo, não tem problema não, viu, Luísa? Tem mais alguém aqui? Não. Está conosco aí a Lúcia, né, Lúcia? A Lúcia veio lá da Turquia. Ela vem, ela vai. Eu só fico sabendo assim, quando eu vou saber de novo já está voltando. E a gente sempre querendo ouvir alguma coisa lá da Turquia. Nessa terça-feira, quem sabe você poderia nos dar uma palavra aqui sobre o que Deus está fazendo lá. Pode ser? Então tá bom. Então a gente vai vir com alegria aqui. Vamos ter uma noite de muita intercessão e nós vamos ouvir de Deus aqui. Vamos ser eficientes sobre essa parte do mundo que está, nesse momento, numa evidência tão grande, né? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus? Pai de amor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque a tua palavra é perfeita, a tua palavra é agradável, e tua palavra tem o intuito de nos formar. Eu te louvo porque eu não fui lavado apenas no sangue para a remissão dos meus pecados. Eu estou sendo lavado na palavra para me moldar para o meu destino divino. E eu te glorifico pela tua palavra. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a cada uma das famílias que aqui se encontra, aqueles que porventura, Senhor, por qualquer motivo justificável não puderam estar conosco. Eu te suplico em nome de Jesus que o Senhor os abençoe. Dá a todos eles uma semana de bênção, uma semana de vitória, um resto de domingo maravilhoso, na comunhão dos seus familiares, descansando, se alegrando, tendo paz nos seus corações, e que, Senhor, possamos, em nome do Senhor Jesus, sermos quem o Senhor nos chamou para ser: luz do mundo, sal da terra, sacerdócio real. Nós oramos assim em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, em nome de Jesus. Excelente domingo, excelente semana. Posso ouvir um amém? Graças a Deus, que nos dá a vitória